capítulo de número 10. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 8. Romanos 10, 8. A palavra do Senhor nos diz: mas o que ela diz, a palavra está bem perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos orar a Ti nesta noite, agradecer-te pela Tua palavra, a Tua palavra que é poderosa para salvar, a Tua palavra que é eficaz para trazer transformação, mudanças, a Tua palavra que nos limpa, a Tua palavra que nos purifica, a Tua palavra, Senhor, pela qual nós vivemos, que é o ar que nós respiramos, é o alimento do qual nós nos alimentamos, é a nossa vitamina espiritual, para nós não nos abatermos nas lutas diárias desta vida. Senhor, que a Tua palavra possa continuar operando os Seus milagres, trazendo transformação. Nós oramos agora, Senhor, pela família do Silas Leonardo, pastor Silas Leonardo, que está nesse momento sentindo a dor da perda, que possa estar consolando os corações dos filhos, os irmãos, familiares. E nós agradecemos a Ti, Senhor, pela vida dele que foi bênção entre nós e certamente Tu recolheu, dando-lhe o descanso eterno. Assim nós oramos, Pai, pedindo nessa noite para que a Tua palavra possa ser compreendida e gravada nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Essa semana, o assunto mais comentado nas redes sociais, com certeza, foi com relação à morte do grande evangelista Billy Graham. Quantos aqui conheciam o evangelho, de ouvir, de ter assistido a alguma mensagem? Billy Graham, quantos conheciam? Alguns não conheceram. Eu confesso que, desde a minha conversão, eu sempre admirei, sempre fui edificado através das mensagens desse evangelista americano. Considerado o maior evangelista dos tempos atuais, o maior evangelista de todo o século XX. Ele pregou para milhares, milhões e milhões de pessoas. Ele foi conselheiro nos Estados Unidos de vários presidentes. Ele deixou um legado assim muito incomparável, vamos dizer assim, porque hoje nós não vemos mais a mensagem do Evangelho sendo pregada de uma forma tão autêntica como ele pregou durante toda a sua vida. Ele morreu aos 99 anos, boa velhice, honrado por Deus. Nunca houve falhas, deslizes morais na vida dele durante todos os anos em que ele trabalhou pelo Evangelho, e a mensagem dele sempre foi a cruz. Eu estava até lendo alguns comentários e postaram nas redes sociais, mostrando a diferença entre a pregação tradicional do Evangelho, a pregação como ela deve ser, e a pregação que infelizmente hoje nós vemos em muitos meios de comunicação. Um Evangelho barateado, um Evangelho falsificado, um Evangelho
um evangelho que não é o real e autêntico evangelho. Billy Graham, há 4 anos atrás, ele pregou a última mensagem para a televisão. E essa mensagem tem por título A Cruz. Eu gostaria de passar um pedaço dessa mensagem nessa noite. E junto com essa mensagem, alguns testemunhos de transformações de vida. É um vídeo que eu vou fazer questão de ler com vocês as legendas, porque eu sei que alguns têm dificuldade de ler acompanhando as legendas. Então, enquanto as legendas vão sendo passadas, eu vou lendo. Assim eu uso um pouquinho mais do microfone novo aqui também. Ainda não está do jeitinho que eu gosto. Tá? Vocês estão ouvindo bem? Está dando para ouvir claro? Tá? Para mim ainda não está ideal, mas vamos lá. Pode soltar, Rafael, por favor. Deixa eu apagar a luz. Não tem como apagar. For 60 years, my father, Billy Graham, preached the gospel of Jesus Christ. Esse é o filho dele. He has a message that he'd like to share with you right here from his home. And it's a message I believe that can change your life and change the direction of this nation. Billy Graham was my mother, Billy something. Reverend Billy Graham, one of the most inspirational spiritual leaders in the 20th century. Thank you for coming. We are here to that was called for dedicated Dr. Billy Graham. The man who honors us by being here today. Worship us, going to the whole world and proclaim His message. As I look back over my life, it's full of surprises. I'm real glad I've become friends with people in different countries all over the world. Na década de 50 ele lotou o Maracanã. And I've been preaching many years ago, and it's not with any faults that I've been preaching to large audiences. God has done this. Our country's in great need of a spiritual awakening. Other times along that, as I come from city to city, and I've seen how far people wander from God. Of all the things that I've seen and heard, there's only one message that should change people's lives and hearts. There is a way if you come from the way of the cross. I want to tell people about the meaning of the cross. Not the cross that hangs on the wall around someone's neck. But the real cross of Christ. A cruz demonstra o grande amor de Deus pelo homem. Ela é cheia de marcas, manchada de sangue. A cruz de Cristo. Sendo poderosa. Muitos rejeitarão essa mensagem, mas ela é a verdade. Com todo o meu coração. Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Com amor sem fim. Ele ama você. Ele deseja perdoar todos os seus pecados. Thought the cross was a relic. It was a medallion on a necklace at best. The cross really didn't have anything to me except for something artistic that the rock stars wore. But talk about the depth and the real meaning of the cross, and it becomes an offense. Why is that? The cross is offensive because it confronts people. Even so, there's a confrontation that all of us must face. I was really hurt and just didn't understand the source of all the pain and problems. Você já conseguiu ler? Dá para ler?
some thirsting after chasing this thing that I couldn't put my finger on ultimately. I was abused by older people, some in the family, some outside of the family. So as I got older, I always talked back, I always got in fights. My whole world was surrounded by guns and drugs and gangs. I remember in front of all my friends just telling them to watch this, and as a lady was driving down the street, I jumped in the middle of the street and pointed the gun right at her, just to see her panic and freak out. And it was just me seeking power. Minha mãe sempre me falou sobre Deus. Eu acho que eu tinha a impressão de que Deus era grande e bom, mas com o passar do tempo eu via mais e mais coisas trágicas acontecendo ao meu redor. Então eu acho que aquilo foi o começo das minhas dúvidas sobre tudo na vida e sobre Deus. Quando eu tinha 10 anos, meu pai veio me buscar e ele me contou que meu primo Ken estava morto. Eu lembro que fiquei com tanta raiva e decidi que se Deus era mesmo grande e bom, então por que ele não protegeu meu primo? Ele era tão pequeno e maravilhoso, um menino engraçado e brilhante. Por que Deus não o protegeu de um cara musculoso como seu padrasto que bateu nele até a morte? Eu olho para a plateia quando eu levanto para pregar. E penso que cada pessoa tem uma história diferente e necessidades diferentes. E sei que elas são alvo do amor poderoso de Deus. Ao ponto de Deus dar seu filho, seu único filho, para morrer numa cruz. E a cruz era a forma de execução mais terrível aplicada pelos romanos a criminosos. E Jesus enfrentou tudo isso em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Nós merecemos a cruz. Nós merecemos o inferno. Nós merecemos o julgamento e tudo o que isso significa. Eu sei que há muitas pessoas que discordam disso. As pessoas não querem ouvir que elas são pecadoras. Elas dizem isso é uma ofensa. A cruz é ofensiva. Porque ela confronta diretamente o mal que domina grande parte desse mundo. Sim, ele ensina que todos nós estamos errados, todos nós desviamos do caminho, todos escolhemos nossos próprios caminhos. E quando escolhemos nosso próprio caminho, nós nos desviamos do caminho de Deus. Isso inclui toda a raça humana. É por isso que o mundo está em terrível perigo agora mesmo. O mundo não é tão perigoso porque temos bombas atômicas. Ele é perigoso por causa dos corações dos homens por trás das bombas, cheios de inveja, ódio, contenda, ganância, luxúria e todas as outras coisas que podem puxar o gatilho. Eu lembro que eu pensava naquele mesmo ano que meu primo morreu, sobre a intensidade do mal no mundo. Eu nunca mais quis ter filhos, seria só mais uma pessoa sofrendo. Aquele foi o ano que eu comecei a chorar todas as noites antes de dormir. E eu parei de acreditar em Deus. Eu não conseguia sair da depressão. Então eu comecei a estudar sobre várias religiões. Havia muitas ideias boas, mas nenhuma trazia cura verdadeira. Eu lembro que eu pensava, estou cansada dessa dor no meu coração, estou cansada de ir dormir, estou cansada de me sentir como eu sempre fosse. Saber por que está ali.
So, Então eu lembro que naquela noite eu me deitei e eu sabia que cometeria suicídio no dia seguinte. Eu sabia que não viveria depois daquele dia. By 16, I Aos was 16 anos eu estava ficando drogado daily diariamente basis e and me got envolvi com involved várias with pessoas. woman after woman after woman, and we mixed Sabe, quando drugs você and acha alcohol, drogas, and álcool, this caused for an explosion. My mother was Minha really mãe estava muito preocupada comigo. Eu lembro que ela pegou uma Bíblia e disse: eu não sei o que fazer, mas você precisa ler essa Bíblia. I remember taking the Eu paper. lembro que peguei as páginas da Bíblia e rasguei cada uma delas jogando para o chão. E eu dizia: não estou aqui para você, Deus, eu não vivo isso. Isso não significa coisa alguma para mim. He gave me to me. Uma razão porque a cruz é uma ofensa para as pessoas, é aquilo que ela requer. Because it remains, doesn't suggest Ela não dá uma sugestão, ela requer um novo estilo de vida em todos nós. in all of us. Sin O pecado é uma doença no coração humano. in the human heart. Ela afeta a mente, ele afeta a mente, vontade e emoções. And the emotions, Cada parte do nosso ser é afetado por essa doença. this disease. Como nós podemos quebrar essa cadeia? I can Como release podemos ser livres? God helps us. Deus nos ajuda a quebrar essas correntes. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. He is a new creature. As velhas coisas passadas, tudo se fez novo. Everything becomes new. Ele pode fazer de você uma pessoa totalmente nova. on the day that I No dia que planejei cometer suicídio, eu cheguei em casa da escola e minha avó estava lá e não era dia de visita. Ela olhou para mim e she disse: looked at me and said, there's tem algo errado com você, você vai ir à igreja? Eu disse: de jeito nenhum. going to church. Ela gritou com toda a força, tipo, nós estávamos brigando e eu não queria mais escutar minha avó gritando. I just didn't want to listen to her yell anymore. Então eu decidi: certo, eu vou, depois eu vou prosseguir com meus planos. Afterwards, I'll go ahead and follow through with my plan. So I went to the back of Então eu the fui para o fim da igreja e me senti escondida. Eu senti ódio de todas as pessoas. O pastor começou a falar e eu odiei mais do que todos os outros. E ele disse: há um espírito de suicídio nesse lugar. E é claro que eu me arrepiei todo e senti um frio na minha espinha e pensei: bem, isso é realmente estranho. Eu me levantei e fui para a porta de saída e um homem de cabelos brancos estava lá e me parou e eu fiquei sem entender. O Senhor quer que eu fale com você, Ele quer que você saiba que ainda que você não tenha tido um pai terreno, Ele será um pai melhor para você, melhor do que qualquer pai nessa terra seria. Deus conhece a dor no seu coração. Ele viu você chorando de noite antes de dormir. Aquilo foi tão incrível para mim. Ele disse: você quer que eu ore por você para que Jesus tire a dor do seu coração? Ele colocou a mão no meu ombro e começou a orar. E foi como se Deus e o universo tivesse aparecido bem na minha mente. A primeira coisa que eu percebi foi que Deus era santo e bom. E a segunda coisa foi que eu não era tão santo e não era bom. I was in a really Eu vivia na escuridão. Eu estava muito sozinho por esse livro. Um amigo me chamou e me convidou para uma reached out conferência. and invited me to a conference. E eu pensei: por que não? Why not? Minha mente explodiu quando eu cheguei lá. I had never seen Eu anything like nunca that. tinha visto o que vi lá. I saw guys with Vi caras com cicatrizes e balas, desenhos de grandes, que agora reclamavam Jesus. Eu nunca tinha visto algo assim antes. and so E aquilo me deixou tão I was intrigado. intrigued. Nunca vou esquecer o pastor. Sabe, ele começou a falar sobre Jesus. About Jesus.
E ele falava com tanta intensidade que eu nunca tinha pensado antes. E eu nunca tinha pensado em Jesus como uma pessoa real, que tinha vivido coisas reais. Eu sempre pensava nele como uma pessoa distante, um pouco curvadas. Mas ele começou a explicar e começou a falar sobre como Jesus foi ferido e açoitado por um crime que ele não cometeu. E a pele fragmentada das suas costas, ele realmente toda a sua dor. Ainda teve que carregar uma cruz para o corpo de um homem que foi pregado naquela cruz. E tudo isso foi tão vivo e visual para mim, foi como se eu pudesse ver isso tudo acontecendo com Jesus. E eu me lembro do pastor, como vocês ousam chamar Deus Jesus de punk? Entende? Tipo, veja as coisas por que ele passou. Então o pastor disse, você sabia que você foi comprado pelo preço? Então isso passou para a minha mente. E foi tipo, uau! Naquela cruz Deus colocou nossos pecados sobre Jesus. E ele não só colocaram um prego nas suas mãos, mas antes disso eles o açoitaram. O açoite romano era algo horrível. Eles colocavam bolinhas na ponta daqueles açoites e batiam na pessoa quase até a morte. Então eles pegaram aquela cruz e fizeram com que ele carregasse a cruz. E que naquela situação fraca era quase impossível. Mas ele carregou a cruz para um lugar fora de Jerusalém. Então eles pregaram as suas mãos. Mas aquele não foi o pior de tudo. O sofrimento real foi quando ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento terrível, ele e Deus Pai foram separados. Ele derramou o seu sangue. Ele derramou aquele sangue e trouxe a própria vida de Deus. Esse sangue é o ponto de encontro entre Deus e o homem. A Bíblia diz que ele derramamento de sangue não há perdão. E era isso que Cristo estava fazendo na cruz. Ele estava expiando nossos pecados, estava derramando o seu sangue. E ele, expiando os nossos pecados, derramando o seu sangue. Você está dando a sua vida. É exatamente isso que aconteceu, era a vida de Cristo. A cruz e a ressurreição de Cristo oferecem perdão para o pecado, oferece uma vida completamente nova, oferece a você vida eterna. Se você vir a cruz em arrependimento e fé, Jesus literalmente levou tudo isso em suas costas por mim. Sabe, eu disse que me ajudar a cabeça com Deus, chance de ser, me desculpe, Deus, me desculpe. Mas depois ele vai falar, sabe, vai estar no jeito de novo, me envolvendo com pessoas sem compromisso. E sentia tão forte que eu estava errado. E não me lembro de estar dirigindo direito uma rodovia estadual e pensando assim mesmo. Deus, você tem que fazer alguma coisa. Porque se você não fizer alguma coisa, vai acabar machucando outra pessoa. Eu não sei o que vai acontecer. O caminhão passou na minha frente. E meu carro começou a inclinar. Aquele que ele usou começou a gerar problema. Tinha vindo eu vir para cima de mim, para-brisa e eu não estava usando o cinto de segurança, então eu estava tipo voando pelo carro. No fim de tudo, eu olhei para mim. Tinha só um pedaço de vidro no meu braço que eu larguei para fora. Isso é você. Eu disse, Senhor, eu preciso me acertar com você, eu preciso que você me mude. Eu preciso que você realmente faça isso, eu preciso parar de fugir de você. Eu estava tentando conhecer Deus melhor de verdade, conhecer Ele a mim mesmo. E realmente comecei a ser um seguidor apaixonado de Cristo. Que faz você viver. Eu não irei motivos para dar mais tempo para dar uma vida tão desesperada. Mas você não tem usado a Santa, dando a impressão e a luxúria que é homem.
em mesmo com todas as nossas obras fracos mundos e separadores. Mas como um herói em um sonho, Cristo veio e me resgatou. Agora vou dizer para o mundo, Jesus viveu a vida que eu não poderia viver. E recebeu a morte que eu deveria ter recebido. Sabe, isso mexe comigo toda vez que eu penso nisso, cara. Eu vi tudo quando coloquei minha fé nele. Se Deus tivesse batido a porta na minha cara, ele tinha que vai embora, ele estaria certo. Isso seria justiça. Mas ao mesmo tempo que se vê isso, ele também consigo que me convidando para um abraço cheio de graça. É o amor incondicional. Foi como se Deus estivesse dizendo: eu amo você. Eu sei que você está cansado do jeito que está vivendo. Eu vou fazer você uma nova pessoa se você deixar. O coração está batindo. Sim. Ele disse: eu preciso disso, eu quero isso, por favor. É por isso que eu acordei no dia seguinte. Eu senti uma paz tão grande, uma alegria que eu nunca tinha sentido. Jesus salvou minha vida e ainda aproxima a vida do meu filho e do novo bebê. Isso não seria possível se Jesus não tivesse intervindo e me resgatado. A coisa mais maravilhosa é pensar que Jesus se tornou pecado. E foi o meu pecado, e foram as coisas que eu fiz que prenderam naquela cruz. Foram as coisas que eu fiz, e ele foi pendurado numa cruz sangrando de maneira vergonhosa, para que nunca tivesse que ser envergonhada pelas coisas que eu fiz. A verdade é que não há outra solução de Cristo, o que ele fez. Não existe vida fora disso. Não há outro caminho para a salvação, exceto pela cruz de Cristo. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai não ser por mim. O único caminho para o Pai é Deus Pai através do seu Filho Jesus Cristo. Agora, quem é Jesus? Ele é o único que nasceu desse mundo sem pecado. Mais do que isso, ele era o justo. E quando você vem a ele, você é vestido com a justiça dele. Ele já não viu o seu pecado, ele já não viu o seu coração. Ele vê Jesus.